os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava a falar para os seus discípulos as bem-aventuranças. A passagem da Bíblia com muitos pegam e querem falar: sois bem-aventurados, bem-aventurados. Muitos querem pregar um Deus de amor, mas não querem pregar um Deus de justiça. Jesus também disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando foste perseguidos. Porque desde o princípio do Evangelho, os profetas e também os discípulos apóstolos de Jesus Cristo foram perseguidos. As igrejas que vieram após o Evangelho de Cristo foram perseguidos. E hoje estamos vivendo diante de um presente século que a igreja não tem mais perseguição. Por que a igreja não tem mais perseguição? Porque deixou de pregar o Evangelho do Reino. Deixou de pregar a essência do Evangelho. Eles sabem pegar a passagem do Senhor que está escrito aqui, bem-aventurados, e dizer que o povo é bem-aventurado. Eles pegam a palavra que está escrita no livro de Gálatas 5,16, que dizem que quanto aos frutos do Espírito não há condenação. Mas a parte que fala sobre a condenação, que aquele que pratica o pecado não entrará no reino de Deus, isso não querem pregar nos dias de hoje. Porque a palavra do Senhor está escrita no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 fios. Ela penetra até o ponto que divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra do Senhor ela vem de confronto com cada um de nós. Porque desde o princípio o Evangelho que foi pregado é o arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Estamos vivendo diante de um século que o ser humano ele não quer mais bater de frente com o seu pecado. Eles não vêm para a luz a fim de que as suas obras não sejam reprovadas. Mateus capítulo 5, versículo 38 está escrito assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas se qualquer bater a tua face direita, oferece também a outra. E ao que quiser plantear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá
a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estás no céu. Porque fazes que o sol levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazeis mais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que estás no céu. Estamos vivendo diante de uma geração que muitos andam com a palavra. Eles analisam a Bíblia, mas pegam os versículos que vêm agradar a sua carne. Estamos vivendo diante de uma igreja que os pregadores, assim como está escrito na profecia, por dinheiro, falarão aquilo que convém a vocês escutar, e não o que convém a Deus falar. Porque Deus, todavia, Ele veio a falar para o homem que se arrependa e viva. Porque Deus não tem prazer na morte do homem, mas para que o homem viva. E para o homem viver, ele tem que conhecer a verdade. E quem é a verdade? É Jesus. João 14,6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Só existe um caminho, é Jesus Cristo. E a verdade é que Jesus disse em Mateus 24, que nos finais dos tempos o Evangelho do Reino seria pregado por todo o mundo, anunciado a todas as nações, e então viria o fim. E qual é esse o Evangelho do Reino? Um Evangelho que estão pregando por aí dizendo que Deus só quer o coração? Não! Porque também no livro de Marcos, capítulo 7, está escrito que é no coração que procede aquilo que é mal. Está escrito que todo o corpo, alma e espírito sejam preservados plenamente santos e irrepreensíveis até a minha volta. Jesus disse: sede santo como eu sou santo. Sabem pregar a palavra dizendo que vós sois bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque herdarão o reino dos céus. Mas não dizem mais para o povo se arrepender dos seus pecados. Deixaram o ímpio o seu mau caminho e viver o caminho reto, e viver na justiça divina, e viver o caminho que Jesus me propôs, a santidade. Querem viver o Evangelho facilitado. Nós estamos vivendo diante de uma igreja que nos dias de hoje está se baseando no mundo e trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Porque a igreja primitiva, ela era diferente do mundo, e é assim que nós temos que viver. Diferente no modo de andar, diferente no modo de falar, diferente no modo de vestir, diferente no modo de se portar diante do mundo. É este evangelho que tem que ser pregado nos dias de hoje, e que está saindo de muitas das congregações. Vivem diante de um evangelho que acham que o poder de Deus está na igreja cheia de gente pulando e rodando e saltando, e acham que ali está o poder de Deus. Muita gente pulando e rodando, mas quantas pessoas foram naquela igreja, naquela congregação e foram curadas? Quantas pessoas foram naquela igreja que se diz está cheia do poder de Deus? Quantos cegos foram e saíram dali vendo? Quantos surdos saíram dali ouvindo? Quantos mudos saíram dali falando? Quantos aleijados levantaram naquela congregação? Não se vê mais isso nas igrejas nos dias de hoje, porque não estão mais pregando o Evangelho do Reino. Sabem dizer bem-aventurados, mas não sabem dizer arrependei-vos. Estamos vivendo diante de uma geração que os pregadores, eles querem pregar em todas as igrejas.
mas não querem pregar nas praças, mas não querem levar o Evangelho do Reino nas ruas. Quando Jesus ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Jesus ele não disse: ide de igreja em igreja e pregai o Evangelho, não. Jesus ele deu exemplo. Quando Jesus ele pregava passando pelas cidades, e quando ali ele entrava numa sinagoga para levar o Evangelho, ele era expulso, porque os hipócritas e fariseus não aceitavam o Evangelho de Jesus Cristo. E assim também é necessário que venha acontecer nos dias de hoje. Muitos falsos profetas já tem aí. João escreveu no livro de 1 João, filhinho, já tem muitos anticristos na terra. Todos aqueles que negam que Cristo é o Filho de Deus é um anticristo. Já também há muitos falsos profetas. Você olha para as igrejas do dia de hoje, se o Espírito de Deus é somente um, só existe um mediador entre o homem e Deus, é Jesus Cristo. Só existe um que pode nos salvar, é Jesus. Um só Espírito e um só corpo. Ainda que o corpo ele tenha muitos membros, mas é um só Espírito e um só Deus. Então, se o Espírito de Deus é o mesmo, para que várias igrejas? Estamos vivendo diante de um tempo que o Evangelho de Deus ele virou competição. Existem igrejas uma em cada esquina, existem igrejas coladas parede com parede, e acham que estão trilhando o caminho do céu. Se o Espírito de Deus fosse o mesmo, não era necessário uma igreja do lado da outra. Tem uma igreja do lado da outra porque não tem mais união. Porque o Evangelho de Deus não se consiste mais no que está escrito na palavra. Estão pregando um evangelho de fábulas. Estão pregando coisas que são agradáveis aos homens escutar, e não o que convém a Deus falar. Ai daqueles que distorcem o que está escrito neste livro. Porque quando João ele encerrou o livro de Apocalipse, ele advertiu a igreja: ai daquele que tirar um tio ou um J deste livro, grande será o ai no dia do juízo. Muitos estão brincando com a palavra de Deus, fingindo estar servindo a Deus. Honram a Deus com os lábios, mas o seu coração se encontra longe de Deus. Tem vergonha de dizer que são cristãos, sensuais, e esses não têm espírito, como está escrito no livro de Judas, capítulo 1 e versículo 19. No livro de 1 João, capítulo 2, verso 15, a Bíblia vai dizer: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E estamos vivendo diante de uma geração que está pegando as coisas abomináveis do mundo e trazendo para dentro da igreja. Ao invés da igreja ser um exemplo do mundo, ela está pegando um exemplo do mundo, o jeito que o mundo anda, o jeito que o mundo veste, e adaptando dentro dos templos. Ao invés de seguir a Cristo, estão seguindo as práticas mundanas. Esse Jesus, a qual estava desde o princípio, a qual desde o princípio ele criou o ser humano, desde o princípio ele estava ali, ele viu cada um de nós nascer. É este Jesus a quem temos negado. Como assim? Jesus estava desde o princípio? Sim. No livro de João, capítulo 1, está escrito: no princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele já estava desde o princípio. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas os homens rejeitaram aquele que veio para se sacrificar pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, porque nele não foi achado pecado, porque nele não foi achado falha. Ele se fez maldito por amor de muitos, e muitos o rejeitaram. Mas é necessário que isso aconteça. Jesus já sabia que isso iria acontecer, por isso ele disse no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que te conduz à perdição, e são muitos os que vão por ele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que te leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então queira estar em meio aos poucos que encontram a porta estreita, porque Jesus nunca disse que o Evangelho seria fácil. Jesus nunca disse que você iria servir a Ele, você ia ter uma mansão, um carro novo. Jesus nunca prometeu nada nessa terra, antes Ele disse para não amarmos o mundo. Tudo que Jesus nos prometeu, Ele disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões escavam e roubam. Ajuntai tesouro no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem, e nem os ladrões podem minar e nem roubar. Porque é lá que está o galardão daqueles que são sinceros. No livro de João 3,17 está escrito que Jesus, ele veio ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto, quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por isso aquele que não segue o Evangelho de Deus, ele não aceita. Ele não vem para a luz a fim que as suas obras não sejam reprovadas, porque ele conhece o caminho, mas ele prefere andar pela lateral. Ele prefere andar por um atalho, achando que está indo para o caminho certo, mas está caminhando a passos largos para a condenação da sua alma.
Que cada um possa se converter dos seus maus caminhos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, 28, está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que cada um possa examinar as Escrituras, porque muitos pecam por falta de conhecimento. Essas palavras que eu tenho para deixar nessa noite, que Deus venha abençoar a cada um, em nome de Jesus.